Olá, conversaremos agora sobre informações para decisão, incluindo as informações contábeis. Nessa nossa aula, temos dois objetivos. Primeiro, entender o que é informação para decisão, como é que essa informação pode ser apresentada e compreender os seus efeitos, tentando entender aí quais as consequências dessas informações em relação à decisão e desempenho. Para poder discutir a relação entre informações e efeitos, eu gosto de usar uma analogia associada a uma partida de futebol, uma partida de futebol de Copa do Mundo. Qual é o evento? É um evento que ocorreu na Copa da Alemanha de 2006, onde num jogo de quartas de final, no dia 30 de junho, às 17 horas, duas seleções participavam aí do jogo. De um lado, a dona da casa, a seleção da Alemanha, e do outro lado, os nossos arqui-inimigos futebolísticos, los hermanos argentinos. E o que acontece em uma Copa do Mundo? Na primeira fase da Copa, três resultados são possíveis para uma partida. Pode existir vitória, pode existir derrota, pode existir empate. Mas nesse caso específico, estamos falando de uma partida de quartas de final. Numa partida de quartas de final, a possibilidade do empate não existe. É mata ou morre, quer dizer, ganha ou perde. Uma análise do resultado do jogo no tempo regular resultou aí, ó, num placar de 1-1. Ora, qual é a consequência disso? Prorrogação. Prorrogação, o placar continua em 1-1. E aí a fatídica notícia de que essa partida de quartas de final, ou mata ou morre, de uma Copa do Mundo, quer dizer, com a Alemanha e a Argentina, teria que ser decidida nos pênaltis. E aí, naturalmente, toda a carga dramática associada aí aos pênaltis. Não é à toa que um futebolista certa vez disse, né? Quer dizer, que a responsabilidade de bater um pênalti numa Copa do Mundo é tão grande que quem deveria bater deveria ser o presidente aí da nação envolvida, quer dizer, os presidentes aí das nações envolvidas face a toda a carga dramática e de responsabilidade. Do lado argentino, quatro batedores escalados, quais? Cruz, Ayala, Rodrigues e Cambiasso. E do lado alemão, quem seria o goleiro escalado aí para tentar defender aí os mísseis argentinos? Durante muito tempo, o futebol alemão recebeu aí a importante contribuição de um jogador que talvez melhor simbolizasse aí a força do futebol alemão durante muitos anos, que era o goleiro Oliver Kahn. A representatividade de Kahn para o futebol alemão era tão grande que ele carregava aí sobre seu ombro a braçadeira de capitão. Só que na Copa da Alemanha, Kahn estava escalado, mas era o goleiro reserva. Um goleiro mais jovem, chamado Jens Lehmann, é que de fato era o goleiro oficial. Então, a Lehmann caberia o duro papel de tentar segurar aí os petardos batidos ou cobrados aí pelos argentinos. E quando nós vamos entender o que é que de fato aconteceu, quer dizer, aqui no Brasil nós comemoramos o atropelo dos argentinos pela seleção da Alemanha. Quer dizer, a Alemanha ela consegue ganhar a partida e avançar em direção aí ao final da Copa. E os argentinos voltam para casa. Quando nós vamos entender qual a razão, na verdade, da vitória, aí é claro que muitas das razões aí foram atribuídas à competência do goleiro, o goleiro mais jovem, o Jens Lehmann, que de fato conseguiu segurar alguns aí dos chutes argentinos. Só que existe um fato bem curioso nessa história, é que chama a atenção para isso aqui. Quer dizer, o que que é isso aqui? Isso aqui é um registro fotográfico de que momentos antes de se posicionar para tentar segurar os chutes dos argentinos, Lehmann recebeu um bilhete do seu preparador de goleiros. E o
o que que esse bilhete trazia? Esse bilhete trazia exatamente aquilo que a gente precisa entender. Esse bilhete trazia informações relevantes para uma melhor tomada de decisão e que, por sua vez, conduziam ao melhor desempenho. Esse bilhete trazia estatísticas, informações históricas sobre como é que os batedores argentinos chutavam. Então, se a Ayala costuma chutar em 90% das ocasiões para a esquerda, qual é a decisão subsequente de Lehmann? Se posicionar para a esquerda. Se o chute é alto, esquerda para cima, baixo, esquerda, baixo, e assim por diante. A título de curiosidade, depois da Copa, esse bilhete foi posto aí num leilão e um aficionado aí por futebol pagou 1 milhão de euros por ele, né? Mas esse bilhete é bastante simbólico do que a gente quer com a nossa conversa, que é exatamente isso, né? Discutir o que é uma informação relevante. Então, nesse caso, a informação relevante é aquilo que permite uma melhor decisão e, por sua vez, permitirá um melhor desempenho. Então, quando a gente tenta trazer esse caso para a nossa relação aí, com as nossas conversas sobre finanças e administração financeira, aí existe essa relação direta. Então, da mesma forma que o bilhete propicia uma melhor tomada de decisão e leva a um melhor desempenho, a gente tem que entender que a administração financeira ela é fundamentalmente abastecida por informações que levem ao melhor posicionamento, à melhor decisão e que, por sua vez, conduzam ao melhor desempenho. Daí o que a gente precisa entender é exatamente o que é que precisamos colocar nesses bilhetinhos para, a partir daí, posicionar melhor nossas decisões. Logo, quando costumamos ver notícias como essa, então Ibovespa, o que é o Ibovespa? É um índice que mede a performance da Bolsa de Valores. Antigamente a bolsa era chamada de Bolsa de Valores de São Paulo, Bovespa, e esse índice que mede o comportamento das ações ou da bolsa está destacado aqui. E aí a notícia chama a atenção que esse índice teve leve baixa, quer dizer, as ações em linhas gerais tiveram uma pequena queda, com investidores de olho em balanços. Então, o que é que são balanços? São conjuntos de informações que propiciam decisões. São informações contábeis. Em outra notícia, também, agora especificamente de uma empresa, a Petrobras, e a notícia diz: ações despencam em Nova York depois de resultado. Então, o que é resultado? É um outro conjunto de informações, também de natureza contábil, e que está associado à decisão. Então, nesse caso, a decisão de venda das ações, e a partir daí dessa decisão de muitas vendas, provocaria a redução do preço. Então, quando vamos tentar trazer o exemplo do jogo para a nossa realidade aí na administração financeira, aí temos então a necessidade de entender, quer dizer, que administrar é gerenciar recursos escassos, é tomar decisões e no âmbito da administração existe a administração financeira que se preocupa essencialmente com as decisões associadas à movimentação de dinheiro e tempo. Então, as nossas discussões financeiras são discussões que envolvem dinheiro e tempo. E nesse contexto, se eu quero ter um melhor desempenho associado ao meu dinheiro no tempo, eu vou precisar tomar melhores decisões, e essas melhores decisões dependerão fundamentalmente das informações que eu vou precisar saber trabalhar e usar. Logo, um bom conjunto de informações, ou seja, aquele bilhetinho aí do preparador de goleiro da seleção alemã, teria essa capacidade de propiciar uma melhor decisão e, a partir daí, um melhor desempenho. Sob o ponto de vista do detalhamento dessas informações, aí o que é que nós precisamos entender? Que elas podem ser apresentadas em diferentes grupos. Eu posso falar em informações operacionais, que fazem referência às operações da empresa, o que ela compra, o que ela processa, o que ela vende, quais são as características associadas a essas movimentações operacionais.
De forma mais contemporânea, eu também posso falar em informações de ESG, ESG das iniciais em língua inglesa, né? Environmental, né? Quer dizer, ambiental, né? De questões ambientais, sociais e de governança, quer dizer, essas preocupações que vão fazer referência à mitigação ou redução de eventuais riscos e conflitos. E eu também posso falar naquilo que é ênfase das nossas conversas anteriores e posteriores, das informações de natureza contábil. O que é uma informação de natureza contábil? É uma informação que, de um modo geral, registra as relações entre dinheiro e tempo, de um modo geral, muito marcadas pela característica da objetividade, o que acaba fazendo com que essas informações contábeis, em muitas ocasiões, tenham um registro notadamente histórico. Mas esse registro histórico muito ajuda em tentar entender a evolução do nosso passado, encaminhar do nosso futuro, a partir daí também contribui para uma melhor decisão e um melhor desempenho. Com isso, esperamos ter alcançado os objetivos pretendidos para essa nossa conversa, que envolvia entender o que é uma informação para uma tomada de decisão e compreender os seus efeitos. Quer dizer, uma melhor informação propicia uma melhor decisão, que por sua vez estaria associado a um melhor desempenho. Bons estudos.